que a gente vai fazer agora? A gente agora vai criar uma base de dados, um banco de dados por trás desse nosso site, porque nosso objetivo é conseguir fazer um sisteminha que faça uma enquete. Então essa enquete tem que guardar as informações. Então a gente vai criar uma basezinha de dados, um banco de dados por trás desse nosso site. Tudo bem? Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma base de dados, um banco de dados aqui dentro do nosso sistema para a gente poder coletar essas informações. Lembra lá atrás, quando a gente estava criando o ambiente virtual, que eu falei, então ele está instalando esses pacotes aqui, e um deles é o SQLite, que é um banco de dados aqui menor, né? Ele é menos robusto do que outros bancos de dados, mas para a gente é mais que o suficiente. A gente vai usar ele. Se por acaso, mais para frente, aqui não é o caso, você quer usar outro banco de dados, PostgreSQL, você quer usar outra coisa, você vai ter que fazer uma etapa adicional que eu vou fazer aqui agora, que é lá nesse Settings, aqui ó, você definir qual é o banco de dados que você quer usar, beleza? Aqui eu não vou fazer isso, eu vou me ater ao SQLite, que pra gente é mais que suficiente. Então agora eu vou aqui ó, no meu Settings Py, por quê? Porque eu vou ter que fazer algumas alterações aqui nesse meu script, aqui nesse meu arquivo. Nesse meu arquivo eu tenho coisas que eu não escrevi nada disso. Percebe que o framework já trouxe para mim. Então ele já botou para mim quais são os aplicativos criados, quais são o middleware que fazem uma certa de tratamento ali no meio do caminho, vamos dizer assim, os templates, como é que eles funcionam, e aí como é que vai ser, várias coisas já definidas aqui nos settings, tudo bem? Eu vou mudar só aqui a parte do código da linguagem para PT Brasil, tudo bem? Só para a gente, lá no admin, a gente ver em português. O time zone, isso é um ponto que eu vou botar o Américas aqui, São Paulo, mas time zone é uma coisa um pouquinho mais chatinha de mexer, até porque quando a gente está falando de banco de dados, ter o banco de dados num time zone, ou então alguma coisa padronizado, é mais fácil depois para você não ter problemas, porque tem horário de verão e aí confunde tudo bem? Mas eu vou botar só para vocês verem que dá para fazer, então eu vou botar PT Brasil, Américas, São Paulo, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma migração, eu vou fazer uma migração. Daniel, como assim uma migração? Se vocês olharem aqui, ó, dentro do meu projeto, está na mesma linha do meu projeto, eu tenho esse db.sqlite3. Isso aqui é uma base de dados criada. E eu vou usar um Ctrl C aqui, ó, só para sair disso, CLS, e vou fazer o seguinte, manage.py migrate. Esse migrate, ele vai fazer uma migração desses meus dados que existem e vai criar e vai jogar para dentro desse meu SQLite 3. Ó, tá criando para mim uma migração de número 0001. Pronto. Criado. Então, ó, se eu abrir esse DB Browser aqui, que você não precisa ter, mas só para você entender o que está acontecendo, ó, vou abrir um banco de dados, vou vir aqui ó, na minha área de trabalho, vou pegar a enquete hashtag, mais site, vou pegar esse db.sqlite3 aqui ó, e vou jogar só para a gente ver. Então ó, tudo isso já está criado, tá vendo? Ele criou essas tabelas, já criou esses caras aqui, então já criou tudo isso pra gente, tá? Então, tudo feito dentro aqui no meu banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um modelo, que esse modelo, que ele chama de modelo aqui nessa models.py, é o que vai conseguir definir como nossos dados vão ser tratados aqui dentro do nosso sistema. Então a gente vai criar um modelo, esse modelo vai gerar informações para o nosso banco de dados. Tá? Então toda informação que chegar no nosso site, então todo clique ou qualquer coisa que acontecer, vai passar por esse models.py, que é como se fosse a modelagem daquela informação. E esse models.py vai cuspir essa informação para onde? Para o meu banco de dados. Tá? Então eu vou criar esse meu modelo. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproveitar esse from Django.db import models, que já é o jeitinho que ele gosta de
usar a modelagem, que é esse models aqui, e vou criar uma classe para perguntas, que eu vou chamar de question, só para ficar parecida lá com a documentação e você também poder se espelhar nela. Então, models.model, tá? Então, eu estou pegando dentro do subpacote aqui, ó, desse pacote models, o model, tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui nessa classe. E dentro dessa classe eu vou definir como que esse meu dado vai ser tratado, como é que ele vai ser organizado. E eu vou dizer que tem um question, underline text, de novo, que é como ele faz lá na documentação, que basicamente é uma variável que vai receber a minha pergunta, em si, o texto da minha pergunta. E eu quero que esse texto siga esse models, siga esse estilo models de se fazer. E esse estilo models tem uma série de modelos já pré-criados, tá? E esse modelo já pré-criado, um deles é o char field, tá vendo aqui, ó, já até entende para mim. Então esse char field significa um campo de caracteres. E aí alguns desses modelos já pré-criados têm alguns argumentos obrigatórios e outros não tão obrigatórios. Nesse caso, a gente precisa passar para ele qual é o tamanho máximo desse conjunto de caracteres, então desse campo de caracteres. E eu vou dizer para ele que pode ser no máximo de 200. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer uma pergunta que seja no máximo de 200 caracteres. Se for mais de 200 caracteres, ele vai dar um erro na minha classe, no meu programa. E a outra coisa que eu vou dizer para ele, ó, pubDate, que seria a data de publicação, vai ser igual o meu models.dateTimeField. Então, é o mesmo princípio. Dentro desse meu models que eu importei, ó, que o Django já fornece para mim, existe um tipo de dado, um tipo de modelo, que é um campo de data. E aí eu digo para ele que eu quero um campo de data e vou chamar esse campo de data de date published. Não é obrigatório você dar um nome, o pessoal fala um nome para humanos, né? Um nome feito para humanos, vamos dizer assim. Não é obrigatório você dar, mas às vezes te ajuda porque você consegue fazer referências de forma mais fácil, tá? Fica mais direto, mas fica um pouco mais complexo também. Então, só para vocês saberem que não é obrigatório dar esse date published, mas a gente está usando aqui para a gente conseguir até seguir a documentação e você conseguir comparar o que está vendo lá com o que eu estou te explicando aqui. Então, beleza. Essa foi a minha classe perguntas. Então, a minha classe perguntas, por enquanto, ela tem um campo para eu digitar a pergunta e tem um campo que vai receber quando que foi feita essa pergunta. Então, se eu perguntar agora, eu quero que fique registrado lá o horário e a data que foi feita aquela pergunta. Então, a outra classe que eu vou criar se chama choice, para ficar igual à documentação, mas na verdade seria como se fosse a alternativa, né? Quais são as alternativas? E é o mesmo sistema, models.model. Por que models.model? Porque eu estou pegando lá do meu models um modelo model, tá? Esse tipo de modelo. E aí eu vou usar aqui question. E aí você vai ficar se perguntando por que question, se question era em cima, mas a gente já vai chegar lá. Eu vou usar o models.foreignKey, e vou botar question, vírgula, on delete igual a models.cascade. Models.cascade. Beleza. O que significa essa linha? Eu estou falando para ele o seguinte: toda alternativa ela tem que estar vinculada a uma pergunta. Eu não posso ter alternativas para algo que não teve uma pergunta. Então, quando a gente faz esse foreign key aqui, a gente está dizendo que existe uma relação entre duas tabelas. E eventualmente isso vão se transformar em tabelas lá no SQL. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: tem uma relação entre duas informações. Nesse caso, qual é a relação entre elas? Eu tenho, para cada pergunta, uma série de alternativas. Então, se eu fizesse uma série de alternativas, mas não soubesse a que pergunta ela se refere, eu ia ficar confuso. Então, quando eu boto question igual a models.foreignKey, eu estou dizendo para ele que lá na minha tabela question,
toda pergunta vai ter um código, vai ter uma chave, vai ter um ID. E esse foreign key vai se balizar ali. Então eu tenho a pergunta A: você já deu um like na página desse vídeo? Você já deu um curtir nesse vídeo? Essa é a pergunta. Você vai ter a alternativa sim e não. Sim e não é um sim e não referente a essa pergunta. Eu posso ter outro sim e não? Posso, mas para essa pergunta eu só posso ter esse caso. Então esse foreign key vai fazer esse relacionamento entre essas duas tabelas, entre uma pergunta e as alternativas que são daquela pergunta. Tá? Este question aqui é o question que a gente acabou de criar. Então eu estou dizendo para ele que se baseia nesse cara. Então foreign key é algo já pré-concebido, é um campo já pré-concebido pelo Django aqui, pelo modules que a gente importou. Question foi esse classe que a gente acabou de criar. E esse onDelete é o seguinte: se por acaso eu vier a apagar uma pergunta, então eu fiz uma pergunta, depois criei as alternativas e não gostei, eu quero apagar a pergunta. Eu não posso simplesmente apagar a pergunta e as alternativas ficarem. Então quando ele bota onDelete models.cascade, ele vai apagar não só a pergunta, mas todas as alternativas associadas àquela pergunta que estão aqui vinculadas pelo foreign key. Tudo bem? Então é isso que esse onDelete vai acontecer. Vou para a linha de baixo e vou fazer um choice underline text. Não precisa ser letra maiúscula. Choice underline text. O que é um choice underline text? É um campo que vai permitir escrever as alternativas possíveis. Então eu vou botar models.charField, a gente já viu o que é o charField, né? Um campo de texto, um campo de caracteres, e eu vou dizer que essas alternativas têm que ser um pouco menores. Vão ser max underline length igual a 100, ou então posso botar 200 igual estava antes. Tudo bem? E por fim, votes, ou seja, se eu quero fazer uma espécie de enquete que tem votação naquela enquete, eu preciso depois ter uma variável que me fornece informações de que alternativa e quantos votos ela tem. Então, ó, votes igual a models.integerField, porque o número de votos é inteiro, então é um campo inteiro, ele não pode ser um campo de caracteres, não faz sentido. Ele vai ser um campo de inteiro. Então se eu votei uma vez, ele vai ter o valor 1. Se eu votei segunda vez, ele vai ter o valor 2. Ele não faz sentido de ser ABCD, ele não faz sentido de ser barra, ele não faz sentido de ser 1,5, ele é um voto completo, então é um campo de inteiros. E eu vou botar que o padrão dele vai ser igual a 0. Então ele começa com 0. Se por acaso nunca teve um voto, é 0. Tá? Para ele não ficar confuso por onde começar, ele sempre vai começar do 0. E por enquanto, para a gente entender o que está acontecendo, a gente fez o nosso modelo. Por enquanto é só. Qual é o meu objetivo agora? Meu objetivo agora é fazer a mesma coisa que eu fiz naquela migração para todo o meu sistema, fazer agora para esses meus modelos que eu acabei de criar. Então, se eu for aqui no Apps, ó, eu vou ver que ele criou para mim automaticamente esse pause config, né? São as configurações desse meu aplicativo, e ele já está chamando ele de pause, tá? Tem aqui, ó, pause, e a gente quer fazer o seguinte, pegar essas configurações aqui, e eu quero jogar ele para dentro dos meus aplicativos instalados. Se a gente voltar aqui no settings, ó, settings, a gente vai ver que a gente tem uma parte chamada installed apps. Aí você tem aqui, ó, django.contrib admin, django.contrib out. Nada disso foi a gente que fez, tudo automático do framework. O que eu quero fazer agora é dizer para ele que eu quero instalar também, para ele também o meu aplicativo chamado Pause. Então eu vou botar pause.app.pause.config. Vou dar uma vírgula no final. Daniel, o que foi isso que você escreveu? Então vamos lá, estou dizendo para ele, ó, você pega no pause, que é esse aqui, ó, pause, apps, pause config. Então, ó, eu estou dizendo para ele que ele tem que instalar para mim
aqui no meu settings, o pose.apps.poseconfig, que tem na pasta do aplicativo Pose, no arquivo apps, dentro da classe poseconfig appconfig, onde eu estou definindo para ele quais são as lógicas que tem que ser utilizado. Feito isso, eu vou usar um comando que vai me permitir fazer essa migração. Então eu vou começar pelo menos a criar essa migração. Então a gente sempre vai fazer duas etapas. Ao invés de fazer aquele migrate direto, a gente vai fazer sempre em duas etapas. Deixa eu dar um CLS aqui e vou fazer o seguinte: manage.py, lembra, nosso gerente lá, o nosso cara que está arrumando tudo, que você fala, amigo, vai lá, faz o seguinte para mim, cria uma migração. E eu vou falar para ele make migrations. Eu posso falar make migrations geral e eu posso falar make migration pulse no sentido de eu quero fazer uma migração específica para o pulse, porque o restante já foi. Então na prática não vai fazer muita diferença, mas eu vou botar para ele make migration pulse, ou seja, foi o que eu fiz nesse aplicativo especificamente. Aqui, ó, ele acusou um erro. Onde é que está esse erro? Está aqui, ó. Digitei errado. Length e não length, que foi o que eu tinha escrito. Então, max length. Vamos tentar rodar de novo, ó. Make migrations. Aqui em cima eu fiz a mesma coisa. Pelo jeito eu não sei escrever isso. Agora rodou certinho, era só um erro na hora de escrever. E percebe que ele criou para mim, ó, o modelo question e o modelo choice. Então ele criou para mim esses dois tipos de dados nesse make migrations. E ele também criou para mim, ó, essa migração de número 0001. Então essas migrações vão sempre crescendo. Conforme você vai mudando o seu sistema, você vai fazendo outras informações, você vai fazer a migração de 0002, 0003, 0004. E por que isso é legal? Se por acaso você estiver na versão 009, mas você quiser voltar, você quiser voltar para como você estava no 003, você pode usando um comando para trazer a informação da migração específica que você quer, tá? E essas informações também ficam aqui, ó, 0001 underline initial, nesse caso. E ela vai crescendo conforme as migrações que você for criando. Beleza. O que eu quero fazer agora? Feito isso, eu quero agora fazer de fato a migração, porque eu já fiz a criação da minha migração, mas agora eu quero criar de fato a migração. Eu quero migrar esses dados para o meu banco. Então, ó, agora se eu voltar aqui, ó, no meu DB Browser, de novo, você não precisa ter isso aqui no seu computador, é só para mostrar para vocês, ó, pose underline choice e pose underline question. Então eu criei essas duas tabelas para mim, ó. Se eu for aqui no navegar dados e clicar em esse pose choice, eu consigo ver aqui minha tabela, que por enquanto não tem nada, porque eu não fiz nenhuma questão, nem fiz nenhuma pergunta, tá? Então tá aqui criado para mim.